pôde falar e ver. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse versículo que existe algumas enfermidades que está totalmente ligada ao mundo espiritual. Isso é um fato, ok? Não entro muito nesse assunto, mas como está no texto, a gente vai fundamentar tudo. Então existem questões, principalmente de enfermidade, que está totalmente ligada em questão de espírito, mundo espiritual. Então aqui está afirmando que Jesus curou de modo que podia falar e ver e expulsou o demônio. Então aconteceu a libertação do espírito e a libertação do corpo, porque somos corpo como espírito. Continuamos. Então toda a multidão ficou atônita e exclamada: este é porventura o filho de Davi? Por que filho de Davi? Todos nós sabemos, já entrei nesse assunto aqui, que o Senhor virá, se assentará sobre o trono de Davi e governará sobre toda a terra mediante o trono de Davi. Por isso que ele disse: aqueles que vencer se assentarão comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei direito no trono do Pai. O Senhor descerá e trará o reino, a justiça, o governo, e governará sobre o trono de Davi. Por isso que ele fala que ele é a raiz de Davi. Versículo 24: mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha o que eles estão afirmando: que Jesus ele manifestava o poder dele pelo príncipe dos demônios, que são Beelzebul. Eu já disse aqui que são 5 principados que governam sobre os 5 continentes, e Beelzebul é um deles. Sobre o Brasil é Leviatã, mas não vou focar nesse assunto hoje. Então aqui Jesus estava dizendo, aí no versículo 25, entretanto Jesus compreendia os pensamentos deles e lhe afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não existirá. É nisso aqui que eu quero focar hoje. Porque todo reino dividido não prosperará, e toda casa dividida não prosperará. Eu digo aqui que o Senhor ele é um rei, a qual ele reina, ele governa sobre todas as coisas. E nós não vivemos por regras, vivemos por princípios. Existe um povo que vive por princípios. Só para quem é novo aqui, o que é princípio? Quando nós vivemos por princípio, não necessitamos de regras. Quando Deus disse: não matarás, o princípio da vida foi quebrado. Então ele estabelece uma regra. Quando diz: não adulterarás, o princípio da aliança foi quebrado. Então nós vivemos por princípios e não por regras. E os princípios estão ligados aos frutos do Espírito Santo. Então, a casa dividida, a família dividida, o reino começa, repete assim: pela minha família. Pela minha família. Ninguém reina e governa a não ser primeiramente na sua família. Se a família, que é o projeto de Deus, aonde Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A nossa casa, a nossa família, ela é o núcleo do reino. Ela é uma embaixada do reino. Por isso que a palavra nos afirma que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós embaixamos a cultura do reino, os princípios do reino, os valores do reino, a mentalidade do reino, na estrutura familiar, e expandimos isso para fora. Então, a cultura do reino é constituída por família. E nós temos que defender a família. Por isso que a família está sendo atacada. O mundo já está na mão do maligno. Eu tenho que afirmar toda vez isso. O mundo não é a criação, é um sistema que opera. E essa cultura do mundo vai contra a família. E eu e você temos que entender: enquanto a minha casa, a minha família, ela está firme no Senhor, nada nos atingirá. A gente entra naquela promessa do Salmo 91: praga nenhuma chegará à minha tenda. Toda seta que voa de dia, mortandade que assola o meio-dia, todo espanto noturno, todo demônio noturno, são manifestações espirituais, dimensionais, que são abertas durante o dia, durante horas específicas do dia. E a palavra está falando que se a minha casa, a sua casa estiver blindada, nada, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então nós temos que entender primeiramente que a família tem que estar unida. O casal tem que estar unido, não pode haver racha. Porque se houver divisão, pode declarar certamente que a derrota é certa. Como estou entendendo isso? O seu casamento, o seu relacionamento, a sua família tem que ser blindada. E eu vou chegar no assunto: a nossa casa tem que falar uma língua só. Por quê? Porque isso é princípio no mundo espiritual. Família forte, ela é imbalável. Família dividida vai quebrar.
reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá subsistir? Eu não gosto dessa tradução, eu gosto da outra que fala império. Aqui está falando reino, mas o diabo não tem reino. Quem tem reino é o Senhor. Amém? Ele tem um império. Ele é um imperador. Ele não é um rei. Eu já disse aqui que a glória do rei, como é que é medida a glória do rei? Quando o seu povo é bem sucedido. Agora do imperador não, ok? A gente vê governos imperadores aí, o caos que transtorna a sociedade. Então ele está dizendo, se Satanás expulsa Satanás por ele próprio, ele está dividido. E eu quero afirmar para vocês, o mundo espiritual é extremamente organizado. O diabo ele não se divide. Ele ativa um princípio que eu vou ler, que ele entendeu lá no início. Agora, por que nós somos tão divididos? Porque a cultura, o mundo, o sistema do mundo, que já está no mundo maligno, quer dividir. Eles colocam, está filmando, pode filmar, coloca homossexual contra hétero, coloca hétero contra homossexual, coloca vários pontos da sociedade, um contra o outro, negro contra branco, branco contra negro, sabe? E quem divide, porque para governar tem que se dividir. Vou esperar todo mundo sentar para mim. Lá tá frio. Eu sei. Aqui também Joizinha, se tiver frio aí, se quiser mudar também, viu? Então o que acontece? Esse princípio de divisão ele é ativado. Quanto mais pessoas, hoje a bipolaridade em tudo, pessoal. Em tudo. Não existe uma classe que não está dividida. Não existe um nicho que não está dividido, que não está politizado. Por quê? Porque é cultura. A cultura vem para golpear o reino de Deus. O anticristo se levantará contra todas as coisas. O apóstolo João disse, ele já está no meio de nós há 2000 anos atrás. E é o sistema, os sistemas, os paradigmas, os conjuntos de ideias, o sistema que opera sobre essa terra já está no mundo maligno. E é dividir. É colocar eu contra vocês, vocês contra mim, colocar família contra quem não crê em família, colocar várias pessoas umas contra a outra, quem gosta disso, não gosta disso, não pode ser amigo e inimigo, vamos dividir o povo. Porque se a gente dividir o povo, eles não têm unidade para debater contra nós. Alguma mera coincidência com algum sistema político que está exercendo? A gente tem que ficar esperto, porque nós defendemos princípios. E a questão da divisão é muito séria. No meio cristão não há unidade. É raro. Por quê? Porque não entendemos que existe um rei, um reino, um povo. Não existe mais. É um rei, um reino e um povo. Meu povo que me chama pelo meu nome. Só que o que é que acontece? É metodista contra batista, batista contra assembleia, assembleia contra Deus e amor. Não há unidade nem entre eles. Como que a gente vai cumprir o Mateus 24? O reino, o fim virá quando este evangelho do reino for pregado sobre toda a terra. Qual que é o evangelho do reino? Que o Senhor vai vir reinar e governar sobre toda a terra. Que Ele não vem só para salvar, porque Deus não criou eu e você para pecar e brincar de nos salvar. Não, Ele nos salva para estabelecer um propósito, um cumprimento de propósito, que é trazer o reino e governar sobre toda a terra. Isso tem que estar claro dentro de mim, dentro de você. Só que se ele divide isso dentro de mim e de você, jamais isso vai acontecer. Jesus disse, o fim virá quando este evangelho for pregado. Só que há tantas divisões. O povo de Deus não fala a mesma língua. Há poucas pessoas pregando o reino, porque eles pegam regras, costumes, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Nós, o povo de Deus, que descende de Abraão, espiritualmente falando, vive pelos princípios. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha os 10 mandamentos, Abraão não tinha Torá, que é os 5 primeiros livros, Abraão não tinha, ele foi dirigido pelo Espírito Santo e viveu uma vida de princípios. Eu e você temos que fazer isso. E se divide a minha e a sua casa, é fato que a derrota virá. Então repete, a minha casa, A minha casa e a minha família, e a minha família tem que estar unida, está unida acima de tudo. acima de tudo. Versículo 28. Versículo 27. E se eu expulso demônios pelo Beuzebu, por quem expulsa vossos filhos?
e por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, versículo 28, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte, roubar-lhe todos os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, se depois disso será possível saquear sua casa? Quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. As blasfêmias contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nessa época e nem no tempo futuro. Ou fazer árvores boas os seus frutos bons, ou a árvore má seus frutos maus, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então aqui ele segue dizendo, para a gente entrar e amarrar o valente, tem que entrar pelo poder do Espírito Santo, um mais valente e dominado, e ali manifestar o reino. Nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você, e já fez a limpeza, e a gente tem que continuar manifestando os frutos do Espírito Santo, os princípios do reino, para que tenhamos bons frutos. É aquilo que eu digo aqui. Como é que a gente vai conhecer a pessoa? Pelos frutos. Então a minha mente, a sua mente, ela tem que ser uma mente, um culto racional. Porque eu tenho que pensar, eu tenho que observar a vida de quem está ministrando, eu tenho que observar o relacionamento, o casamento, eu tenho que observar os filhos, eu tenho que observar as finanças, eu tenho que observar a cultura, o conjunto, os frutos, porque é pelos frutos que se conhece a árvore, não tem como. Só que o problema de hoje é que as pessoas não pensam, as pessoas são com preguiça de pensar. Como Napoleão Hill disse, o problema do homem é que o homem não pensa. E não são pensamentos vagos, que você deixa sua mente descontrolada, levada. Estou falando de pensamentos, imaginações construtivas, vosso culto racional, para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Temos que pensar. Agora, no dia de hoje, são pessoas que não são empresárias, instruindo empresários, são pessoas que não são pais, instruindo e vendendo curso como criar seus filhos. São pessoas que não dominam uma área, que não são casados, falando de casamentos, falando de relacionamentos. E essas pessoas estão aí pela internet, afora, pelas redes sociais, influenciando muitas vidas. Mas quando você olha pelo fruto, não tem fruto. E Jesus está dizendo, olha o fruto. Vai se conhecer a árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins e uma árvore de frutos ruins dar frutos bons. Ele está assegurando a minha e a sua vida. E a questão do pecado do Espírito Santo, muito religioso se perde disso. Repete comigo, pecado contra o Espírito. Pecado contra o Espírito. É atribuir Ao ao diabo diabo o mover mover do Espírito Santo. o Espírito Santo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Exatamente o que aconteceu. Jesus fluindo pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas, os religiosos, acusando de ser usado pelo demônio. Então toda vez que nós vemos um mover do Espírito Santo, com frutos, porque Jesus curava e expulsava, então manifestava frutos, havia restauração, havia arrependimento, havia chamada para andar nos princípios, nos valores, na cultura do reino. Jesus só pregou reino, não pregou regra, porque Jesus quebrou todas as regras. Mas repete comigo, princípios nenhum foi quebrado. São imutáveis. Por quê? Porque é o que ele pregou. E a gente tem que entender isso. Vamos conhecer a árvore pelo fruto. A gente tem que ter critério, pessoal. Repete comigo, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o engano também é verdadeiro. Aí você escuta a pessoa e você não tem critério. Peraí, quais são os princípios dessa pessoa? Ela é de família? Ela é casada? Quanto tempo de casada? Como é que vou observar a esposa? Vou observar o marido? Vou observar os filhos? Vou observar a estrutura familiar? Vou observar os frutos?
Porque se você não fizer isso, você vai ser enganado, amigo. E muitos são enganados. Aí ele começa aqui no versículo 34, raça de víboras. Né? Todo mundo rico, às vezes eu falo, vou pregar sobre raça de víboras, mas hoje está suave. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas as pessoas más tiram do seu tesouro mal, coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia de juízo. Porque pelas tuas palavras será absorvido, pelas suas palavras será condenado. E eu entro novamente naquele paradigma, porque muitos de nós pensamos que o Senhor é bonzinho, esse evangelho progressista, maldito que está sendo pregado aí, acha que tudo é lícito, está tudo certo, eu estou no pecado, eu estou na prostituição, eu estou no adultério, eu estou na fornicação, mas está tudo certo, porque Jesus está comigo. Igual aquela Andressa Surak, está se prostituindo, o filho filmando, e ela dizendo que está com Jesus. E o próprio Jesus chamando de raça de víboras, falando de inferno, falando de condenação. Quando falou que Jesus é bom, ele não aceitou o título. Repete comigo: o Senhor é justo e juiz. Para quem é advogado aqui sabe que quando acontece uma injustiça e vocês advogam por uma causa justa, a família e a pessoa que está do lado da justiça vai se alegrar. Porém, os que vão receber a condenação vão ranger dentes. Jesus não aceitou o título de bonzinho porque ele vai vir com um juízo e vai separar o joio do trigo. Ele vai arrancar da terra os ímpios e os justos vão prevalecer aqui, reinando e governando por ele. É o contrário do que a igreja diz. Os meus dias serão como os dias de Noé. Nos dias de Noé, quem foi arrancado? Os justos ou o ímpio da terra. Os justos permaneceram na terra, os ímpios foram arrancados. Deus sempre faz o ímpio e permanece o justo na terra. Ele virá e governará sobre toda a terra com os justos. E toda palavra que eu e você falam, a gente vai dar conta disso. Repete comigo: palavras carregam frequências. E vai me atrair e vai me conectar com aquilo que eu estou falando. Isso é física quântica, isso é um fato, isso é uma realidade. Jó disse: aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu mais me receava me sobreveio. Palavras te conectam com aquilo que você está dizendo. Porque primeiramente você pensa, depois você vibra, você emana e você se conecta. Então toda palavra que eu disser, eu vou dar conta. Causa e efeito, lei universal, e sobre palavra é Gálatas 6,7, de Deus se zomba. O homem semear, ele vai colher, porque é aquilo que ele, como ele imagina, repete comigo: como eu imagino ser, assim eu sou. Então eu tenho que entender que eu tenho que viver uma vida de fruto do Espírito Santo, com uma família blindada, em unidade, manifestando frutos, princípios, cultura do reino e avançando para exercer aquilo que eu sempre digo: o reino de Deus ele é tomado por esforço. É aqueles que se esforçam, se apoderam. Para quem está chegando hoje, salvação é uma coisa, reino é outra. Jesus nos salva para nos colocar em posição de reino e de governo. Depois eu aprofundo para vocês mais sobre isso. Agora abra comigo. Eu quero estabelecer aqui aonde que está fundamental o princípio da unidade. Abre em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: em todo o mundo as pessoas serviam de uma mesma língua, de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram ali uma planície em Siné e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde,
façamos tijolos e cozamos ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume por argamassa. E decidiram, mais, vinde, construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado e por todos jamais seremos dispersos pela face da terra. Sabe por que ele toma essa atitude aqui? Quem tomou essa atitude aqui foi Nimrod, que ele reinou e governou sobre esse período. E ele estava dizendo assim: a gente vai construir uma torre, não para chegar aos céus, mas como uma afronta a Deus, porque o nosso nome vai permanecer para sempre, porque Deus tinha acabado de fazer algum tempo atrás o dilúvio sobre toda a terra. Então o que isso significa? Uma afronta ao Senhor. E olha o que Deus diz, parece uma coisa boba, mas a palavra afirma que era um povo só, numa só unidade de língua. E está dizendo aqui no versículo 5: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam toda a mesma língua. Essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, repete comigo, em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Versículo 7: portanto, vinde, desçamos. Pela segunda vez a palavra aqui no plural, desçamos, porque Deus ele fala lá em Gênesis: desçamos e fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui Deus, olha aqui, isso aqui tem um código pesado aqui, porque ele está falando que a unidade, ao invés de pegar a unidade, se eu concordar com alguém, está ligado no céu, está ligado na terra. Jesus disse que dois a concordares acerca de qualquer assunto, isso se fará. Imagina um povo só, em uma unidade só, num propósito errado de afronta a Deus. Deus disse: opa, vamos descer e confundir esse povo, porque senão ninguém, repete comigo, ninguém vai pará-los. Se a gente entende esse princípio de unidade em tudo na nossa vida, a gente passa a ser um povo forte. É por isso que esse governo maldito quer dividir, porque se ele divide, ele governa. Quanto mais povo em divisão, mais ele vai governar. Então a gente tem que entender que no reino nós temos que ser unidos. Qual que é a unidade nossa? Pelos princípios, pelos valores, pela cultura do reino, pela mentalidade de governo e pelos frutos do Espírito Santo. Repete comigo: eu tenho que exercer o governo aonde eu estou. A igreja perdeu o espaço entregando para a mão do diabo aquilo que é direito meu e seu. Vocês como advogado têm que chegar na melhor posição. Você como empresário tem que chegar na melhor posição. Nós temos que exercer os melhores cargos da terra, porque eu e você temos princípios do reino, eu e você temos os valores do reino, eu e você temos a cultura do reino. Chega de entregar, só que nós em unidade vai conseguir isso, não dividido. Não um povo dividido, um povo burro, me desculpa falar, que não entende nada, que não enxerga além do que está nos seus olhos, à sua vista, porque não tem imaginação, não tem propósito. Deus ele tem um propósito, e o propósito dele é reinar e governar sobre toda a terra, comigo e contigo. Digo, eu sou, diga, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra fala que eu e você somos reis e sacerdotes, fala que nós somos embaixadores. A oração do Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre é trazendo o céu para a terra, não é indo da terra para o céu. Aqui eles queriam o céu, e Deus falou: vamos descer e derrubar, porque os céus são do Senhor, mas a terra eu entreguei para os filhos dos homens. Deus falou nisso, desde lá de Gênesis. Deus estava em espírito da situação, e disse, não interviu, porque ele é um rei, ele não é um imperador, ele não quebra princípios, ele entregou a terra para o homem, mas ele disse: olha aqui, do fruto dessa mulher que pecou, eu vou nascer, e vou
legalmente na terra e vou pisar na tua cabeça. Por isso que a expressão de Jesus é filho do homem, porque ele veio como homem. Repete comigo: Jesus veio como homem, não como Deus. Religião fala que ele veio como Deus, não veio como Deus. Ele precisava de orar, de jejuar. Ele não era onipotente, não era onisciente, não era onipresente. Depois que ele ressuscitou, ele diz: eis que me foi dado todo o poder do céu e da terra. Aí ele transladava paredes, comia o peixe dessa dimensão e levava para outra. A gente tem que entender que ele vai voltar para reinar e governar, e os justos vão permanecer na terra. Só que os justos que entendem o reino, que tem mentalidade de governo, que quer exercer o reino em justiça. E esse princípio da unidade, nós temos que falar em uma língua. Não pode haver divisão no nosso meio. Eu estou falando no meio de quem crê no reino. Porque se Jesus só disse algo: ide e fazer discípulos para o reino. Mas a religião coloca CNPJ, instituição, formaliza tudo, coloca as regras, monta o clube social. Se você não fizer parte, você está fora. Jesus não criou isso. Essa estrutura veio de Constantino e veio até hoje. Temos que entender que a única ordem de Jesus é: ide e fazer discípulos para o reino. Mentalidade de reino, mentalidade de governo, princípios, cultura, exercendo e manifestando o poder e fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo: bondade, benignidade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, amor e alegria. Contra essas coisas não há lei. O fim da lei é Cristo. Nós vivemos por princípios ligados totalmente ao fruto do Espírito Santo. Então, a unidade é algo poderoso. Se eu ligar com a minha esposa algo e concordar e selar aqui, e não duvidar no meu e no coração dela, isso vai acontecer. Há 4 anos atrás, paramos o carro aqui, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, apontando o dedo e falamos: nós iremos morar no último andar desse prédio. Passou 6 meses, estamos aqui. Só que caímos no 23º e Deus falou: não é aqui. E hoje nós estamos no último andar desse prédio. Concordância e oração. Isso eu estou dando um exemplo, ok? Tudo que você ligar, Jesus disse: tudo que ligar e concordar será feito. Agora imagine o povo de Deus com o Espírito Santo, o poder da criação dentro de mim e de você, eu e você, imagem e semelhança do Senhor, chamando na existência aquilo que não existe como se existisse. Até a física quântica já entendeu isso, mas o povo de Deus não entendeu. Que nós, como observador, damos ordem aos átomos e os átomos correspondem ao meu e vosso pensamento. A ciência compreendeu, mas o povo de Deus não compreendeu. Unidade, repete comigo: unidade. Unidade. É poderoso. Então, quando concordamos acerca de qualquer assunto, isso vai acontecer. Por isso que há tanta divisão. Para todo quanto é lado tem divisão. Até no meio da maromba hoje tem divisão, né? Não tinha, agora tem os natural e não natural. É uma merda, pessoal. Desculpa falar isso aí. Mas vamos dividir, porque se não dividir, o povo fica forte. E se ficar forte, um povo unido, a gente não quebra. Deus disse: olha, se a gente não descer agora, ninguém vai parar eles. Unidade com um propósito errado. Agora nós temos a palavra do reino, a gente tem que ser unido para a causa do reino. Defender a família, primeiramente. E defender aquilo que é princípio, cultura e mentalidade. Amém? Isso que eu queria falar, porque a gente vai para a Santa Ceia. Alguém ficou com dúvida em relação a isso daqui? Sobre esse princípio de unidade? O diabo entendeu isso, viu? Lá no início. Na eternidade. Vamos pegar Nimrod e vamos unir. Todo o povo falar a mesma língua, com o mesmo propósito, para afrontar Deus. Sempre a causa é afrontar Deus, pessoal. Pode perceber. A cultura do mundo vem para afrontar os princípios de Deus. E a família é que é mais atacada. Sempre foi assim, sempre vai ser. Até a volta do Senhor. Mas para o Senhor voltar,
Este evangelho vai ter que ser falado para todo mundo. Então eu vou falar uma triste notícia para você, falta um pouquinho de tempo aí, ok? Porque esse evangelho não está sendo anunciado, e o evangelho que está sendo anunciado é aos crentes querendo dar linha da terra, que quer que isso aqui exploda. Só que se eu sou constituído embaixador do reino na terra, eu tenho que entender que a cultura do reino tem que ser embaixada através da minha vida, os princípios, a justiça. Amém? Amém. E repete comigo, é muito melhor É melhor viver por princípios. Viver por princípios. Porque se você entrar nas regras, você não vai conseguir. Alguém fala, quer falar algo? Alguém quer falar, pessoal? Porque não sou eu que falo, não. É muitos réus. Não é.